Olá, boa tarde. Quarta-feira, 21 de julho, e o NT Sul já está chegando aqui na telinha para te fazer companhia agora, na hora do almoço, e para te manter bem informado. Confira os destaques de hoje. Cachoeirenses reclamam do aumento no preço da passagem de ônibus. A tarifa foi de R$ 4,00 para R$ 4,45. Nossa equipe mostra os detalhes dos treinamentos com simulação na água feitos ontem pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate, Conrado Bittencourt. Vacinação contra a Covid para pessoas com 33 anos ou mais começa hoje em Cachoeira do Sul. A gente vai contar uma história que está comovendo a cidade. Uma cachoeirense teve a casa leiloada e está prestes a perder a moradia. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti vai dar detalhes sobre as hard skills e soft skills, as habilidades que são esperadas de um profissional. E na entrevista do dia, a gente fala de um mercado que deve movimentar 3 bilhões de dólares em 5 anos. É o grafeno. Você vai entender do que se trata e vai saber mais sobre a primeira fábrica da América do Sul que foi inaugurada aqui no estado gaúcho. E você que está em casa, pode mandar a sua opinião, pode mandar a sua informação, a sua foto, o seu vídeo para a gente. Mande para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Ou então comente na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Participe agora, porque o NT Sul de hoje já está no ar. E a gente começa o NT Sul atualizando como está a situação de Cachoeira do Sul diante do coronavírus. Ontem, nenhum óbito de paciente com a Covid-19 foi registrado no município. A Secretaria Municipal da Saúde informou no boletim 28 casos confirmados e 28 suspeitos. Outros 25 foram descartados e mais 36 são considerados recuperados. Cachoeira chega a um total de 10.673 casos confirmados e 34 estão como suspeitos. 8.876 já foram descartados e 10.336 estão recuperados. 196 residentes em Cachoeira do Sul foram a óbito com a doença. Os casos ativos são 141 no momento. Bom, e como prometido na edição de ontem do Telejornal NT Sul, hoje a gente vai mostrar como foi a transposição de cursos de água realizada pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate, Conrado Bittencourt, aqui de Cachoeira do Sul. A simulação faz parte do currículo de formação dos alunos da Escola de Aperfeiçoamento das Armas, sediada em Cruz Alta. Uma névoa fina e baixíssimas temperaturas na manhã de terça-feira garantiram o cenário ideal para a simulação de um dos principais trabalhos da engenharia militar, a transposição de cursos d'água. O exercício foi realizado no açude que integra as instalações do 3º Batalhão de Engenharia Conrado Bittencourt, em Cachoeira do Sul. A banda da corporação garantiu a trilha sonora da operação, que serviu de aula prática aos cerca de 30 alunos vindos da Escola de Aperfeiçoamento de Sargento das Armas, sediada em Cruz Alta. O exercício prevê uma simulação de guerra, onde o inimigo ocupa uma posição defensiva organizada na segunda margem do curso d'água, ou seja, no outro lado do açude. A força contrária, de ataque, traça estratégias e utiliza de ferramentas concentrando meios e esforços para a transposição, avançando na ocupação do terreno inimigo. O exercício permite a quem acompanha a simulação visualizar diversas funções de combate utilizadas no local da travessia. Um grupo de mergulhadores atuou na primeira análise do território. Outra equipe, utilizando botes, seguiu no avanço ao campo contrário. A simulação contou com resgate de ferido, buscando garantir a maior fidelidade ao quadro. Uma ponte móvel foi montada por 30 militares em exatos 6 minutos, comprovando que o treinamento atendia a uma ação quase real. Bombas, tiros e apoio aéreo também integravam o cenário de treinamento. Portadas leves e pesadas foram montadas para a transposição de veículos, demonstrando a capacidade técnica do Exército para ações desta natureza. Por fim, a liberação da encoberta Ponte Bailey, única no Brasil. Para o nosso batalhão, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate, é uma excelente oportunidade e uma satisfação poder contribuir para o aperfeiçoamento de mais uma turma de sargentos de engenharia do nosso Exército. E claro que para nós, os nossos integrantes, os nossos oficiais, sargentos e soldados, é uma oportunidade de nos adestrarmos também.
As operações de transposição de curso d'água têm um forte emprego de engenharia, que é o caso da nossa OM, e é uma operação típica, uma operação de combate convencional, que é a razão de ser da Força Terrestre, é fazer o combate convencional. Então, para nós também foi uma excelente oportunidade de adestramento. O nosso batalhão ele tem as suas características de ter um pessoal altamente qualificado, ter bastantes meios de transposição de curso d'água, meios de engenharia. E ao longo do ano nós sempre recebemos as escolas, a Academia Militar das Agulhas Negras, a Escola de Sargento das Armas, são escolas que vêm aqui ao batalhão, permitindo, né, que os seus alunos, cadetes, tenham instruções aqui no nosso batalhão. Para nós é uma oportunidade excelente, uma oportunidade ímpar. Os nossos alunos, são 30 alunos do curso de engenharia que agora estão fazendo o curso de aperfeiçoamento de sargentos, são oriundos de todos os lugares do Brasil e eles vêm à nossa escola. E essa oportunidade que nós temos de visitar os quartéis das armas, no caso aqui em Cachoeira do Sul, trouxemos os alunos de engenharia para o 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Então é uma oportunidade ímpar, como eu disse, de eles acompanharem uma atividade como essa, uma atividade de transposição de curso d'água, em loco, né? Verem todas as fases que envolvem uma manobra dessa, todos os equipamentos. Esse assunto é estudado lá em sala de aula e depois eles vêm até aqui para acompanhar a prática de um batalhão que é referência no nosso exército, na nossa engenharia para esse tipo de operação. E aqui, na prática que nós tivemos aqui, por exemplo, um pelotão que lança uma passadeira ou que lança uma portada, pode ser o sargento aperfeiçoado, ele tem que estar apto a cumprir essa missão. Nesse curso, então, a gente aprende todas as questões técnicas da transposição de curso d'água. Né? Passamos estudando incessantemente isso aí já no curso, ao longo das semanas anteriores. E aqui a gente vem para celebrar, então, para ver in loco, né, como que exatamente funciona isso aí. Como foi falado na instrução antes ali, as proporções aqui são menores do que as proporções que seria numa situação de realidade, mas com certeza a gente consegue ver exatamente como funcionaria, né, toda a questão da transposição de um curso d'água. Então a maior importância dessa demonstração que nós tivemos aqui é a gente poder ver em loco todo o material da engenharia que existe no Brasil, vendo direto no terreno, né, como que ele é aplicado, como que é utilizado. A Escola de Aperfeiçoamento de Sargento das Armas forma anualmente cerca de 800 militares. Todos eles, depois de efetivo serviço militar como sargentos, que buscam a especialização em uma das armas. Em função da grande quantidade de alunos e de diversidade de temas, a escola conta com um intercâmbio entre quartéis brasileiros e americanos, por meio das nações amigas. Um dos instrutores é o sargento Carrion Cruz, que está encantado com os brasileiros e em cerca de um ano domina o português e até o gauchês. E mais, já tem planos para viver em solo gaúcho. É uma experiência única, muito bacana. A experiência de estar aqui é ímpar, sabe? O jeito, a proximidade do gaúcho, a proximidade do brasileiro com as pessoas, uma coisa que não tem preço. Eu já comi feijoada, cara. Uma das melhores feijoadas que eu comi foi a feijoada que peguei aí na escola de aperfeiçoamento de sargentos das armas. Posso lhe dizer que peguei feijoada de sobremesa. Olha só, feijoada de sobremesa, sabe? É tão bom isso aí. Mas na experiência, voltando assim na experiência, o intercâmbio do exército brasileiro e o exército americano é uma oportunidade muito excelente, uma oportunidade. A gente tem lá também intercambistas brasileiros na Escola de Aperfeiçoamento de Sargento dos Estados Unidos, ou USASMA, que estão fazendo o mesmo trabalho. E a gente pode ir e passar para o povo brasileiro, que o dinheiro do povo brasileiro está sendo bem usado. A gente já tem mostra aqui com o treinamento que já foram feitos e tem a certeza que o que está acontecendo com o treinamento das forças do Exército, o Exército está indo no ponto certo e o Exército vai estar lá ou vai ficar lá para a defesa da pátria e a defesa dos interesses nacionais. O Exército brasileiro já participou da FEB,
Eu, particularmente, participei de 4, 5 guerras aí no Iraque. Esse processo de entendimento do pessoal, o processo de entendimento do que a gente chama hoje em dia o amplo espectro, o conhecimento de todo o contexto no qual encaixa o Exército. Que não só é guerra. Como mesmo o Exército Brasileiro fala, a paz queremos com fervor. A guerra só no causador. Gostou do Brasil? O que está achando do Rio Grande do Sul? Está querendo voltar? Está querendo ficar? Qual é a expectativa agora de um americano aqui e em terras brasileiras, principalmente no sul do país, né? Barbaridade, que pergunta é essa aí? Eu vou ficar aqui, tá? Vou ficar aqui, com certeza. Então vamos passar para o CTG. Já plantei figueira. Olha só, barbaridade. Muito obrigada. Esse foi o militar americano mais gaúcho que a gente já conheceu, né? O nosso abraço, o nosso carinho e respeito aos amigos aqui do batalhão, né? E também parabéns aí, portanto, a essa ação importante de treinamento que os militares estão passando aqui no município de Cachoeira do Sul. Gente, a partir de hoje começa a vigorar novo preço das passagens de ônibus em Cachoeira do Sul. Reajuste de 11,25% concedido pelo prefeito José Otávio Germano foi considerado alto pelos passageiros, ainda que abaixo do que foi pedido pela concessionária. A definição do valor da tarifa do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul é uma verdadeira ciranda de números. Em março do ano passado, começou a vigorar tarifa de R$ 4,00. Em março deste ano, a Transporte Nossa Senhora das Graças protocolou na Prefeitura pedido de reajuste para R$ 4,68. O Conselho Municipal do Transporte Urbano sugeriu ao município a adoção de R$ 4,60 como o valor da tarifa. O prefeito José Otávio Germano decidiu bater o martelo em R$ 4,45, valor que começa a vigorar a partir desta quarta-feira. O reajuste adotado pelo prefeito foi de 11,25%. E abaixo do solicitado pela Transporte Nossa Senhora das Graças e do sugerido pelo Conselho Consultivo. Mesmo assim, aqueles que precisam incorporar o novo aumento ao orçamento reclamam, e não só do novo valor. É muito. O jeito que estão nossos ônibus também. Tá difícil e uma cacaiada, né? A demora dos ônibus é horrível, né? Agora eu fiquei quase 40 minutos na parada esperando o ônibus. É caro, né? Porque eu peguei lá no final, vou deixar aqui 3 paradas, 4, né? Tá subindo tudo, né, cara? Só tem que aumentar mesmo. Sobe o combustível, como é que eles vão aguentar, né? Eu tô achando um pouco caro. Um pouco caro. Muito cara, né? Podia ser menos, né? E a crise tá brava. Um absurdo, eu acho bem caro. Uma cidade pequena como a nossa, pra gente andar dentro da cidade, quase R$5 eu acho muito caro. Eu acho um absurdo. É muito caro, já era caro pra gente andar assim, agora tá mais caro ainda. A Célia e os filhos raramente andam de ônibus. E mesmo que também ache R$ 4,45 um preço alto para a tarifa, ela questiona mais um dos fatores que influenciam diretamente na definição da tarifa: as gratuidades. Eu acho que é bem puxado, né? Eu acho que fica para quem precisa, às vezes 4 vezes por dia, quem trabalha mesmo, fica bem pesado. Dificulta muito para a empresa, muita gratuidade. Eu acredito que deveria, então, já que o governo é uma lei, né, que tem que ter gratuidade, eu acho que o governo, então, deveria arcar com um pouco uma parte dessa passagem, então, dos gratuitos, né? Porque, às vezes, a gente está no ônibus e grande parte é pessoas idosas, não que eles não tenham o direito, né? Mas pensando na empresa é bem complicado, né? E respinga em quem precisa pagar, porque daí quem paga é quem não tem nada a ver, que daí tem que pagar a gratuidade das pessoas, né? Dos outros. Desde que a pandemia começou, reduziu drasticamente o número de pessoas que utilizam o transporte coletivo urbano.
E essa realidade que ainda persiste tem sido um dos principais fatores que dificultam a elaboração do edital de licitação que vai definir que empresa vai prestar esse serviço à comunidade cachoeirense nos próximos anos. É que o índice de passageiros por quilômetro rodado é um quesito importantíssimo utilizado para definir o valor das passagens. Com o atípico período que vivenciamos, há incerteza quanto ao real número de pessoas que farão uso do transporte público depois da pandemia. Prefeitura e o FSM trabalham juntos para agilizar o cumprimento da promessa de campanha do prefeito José Otávio e reafirmada logo que ele assumiu. Só que, apesar das justificativas, a demora gera desconfiança e descrédito. Isso é complicado, isso aí. Por quê? É complicado esse negócio de licitação aí. Demora muito aí e às vezes não resolve nada. Dá o mesmo. Eu acho que está bem difícil de sair, né? Eu acho que está bem difícil. Já é uma grande espera, né? Acho que não, moça. Quando seus germanos não vai sair nunca. É? A senhora não acredita? Não acredito. Dia 6 de julho, durante entrevista com a repórter Thelma Tomás, o prefeito voltou a reafirmar a abertura de licitação para o transporte urbano ainda esse ano. O que não fizeram em 16 anos, eu vou fazer em menos de um ano. Então, as pessoas não precisam se preocupar que esse compromisso vai ser cumprido em seguida. Comigo é licitação, ganhe quem ganhar. Eu não tenho compromisso com ninguém, eu sempre disse isso. E isso vai acontecer muito brevemente. Quando o prefeito diz eu vou fazer em um ano que não fizeram em 16, quer dizer que até o final do ano essa licitação sai do papel? Antes do final do ano. Bom, você viu aí na reportagem, né, que o pedido da TNSG sobre o preço da passagem foi de que o valor fosse para R$ 4,68. Ontem nós informamos que o pedido da empresa tinha sido de R$ 4,84. Essa diferença aconteceu porque agora em julho foi feita uma nova reunião do Conselho e o pedido do aumento foi atualizado por causa das altas no valor do combustível. Então, resumindo para você que está em casa, em março a TNSG pediu para aumentar a passagem para R$ 4,68. Aí agora em julho a empresa atualizou esse pedido para R$ 4,84. E como a gente viu, o valor da passagem foi fechado pela Prefeitura, foi autorizado, portanto, para que a empresa opere em R$ 4,45. Gente, quando o assunto é mercado de trabalho, muito tem sido falado ultimamente sobre as tais soft skills. Mas o que é isso? Por que isso é importante? O outro tópico que costuma vir junto a esse é o das chamadas hard skills. Tá ficando confuso? Não entendeu nada? Calma que no quadro Minha Carreira de hoje, a Grace Tomazetti vai explicar direitinho o que é cada um desses termos e por que esses fatores são tão importantes para a sua carreira. Olá! No episódio de hoje do quadro Minha Carreira, vamos falar sobre habilidades técnicas e comportamentais, as famosas soft skills e hard skills. Você já ouviu falar delas? Sabe a importância que cada uma tem? Sabe as principais diferenças e como desenvolvê-las? No mundo corporativo, muito tem se debatido sobre as qualidades que fazem um bom profissional. E o principal, tem se colocado em pauta as diferenças entre hard skills e soft skills, e como cada habilidade pode ser utilizada dentro do ambiente de trabalho. Algumas décadas atrás, era comum acreditar que o profissional mais bem preparado seria aquele formado nas melhores universidades, que sabia falar o maior número de línguas e que tinha o extenso portfólio de cursos. Ao avaliar um profissional, somente as suas hard skills eram colocadas em jogo. Atualmente, empresas têm reconhecido muito a importância das competências ligadas de forma subjetiva ao indivíduo. E é quando falamos de emoção que entendemos por que as soft skills são tão importantes nas atividades empresariais. Quando analisamos os currículos, realizamos testes e entrevistas dos profissionais. Não levamos em consideração apenas suas hard skills, que são as suas competências técnicas. Porque o ambiente de trabalho tem mudado e as relações humanas também.
e em grande parte por causa da tecnologia. Neste sentido, as soft skills têm ganhado extrema importância nesse novo contexto. Elas são habilidades desenvolvidas que dizem respeito ao seu comportamento social e à forma como se expressa emocionalmente. Elas geralmente aparecem num formato de características que remetem à personalidade, como empatia, comunicação, organização e flexibilidade. São capacidades subjetivas e não dependem de diplomas ou certificados. Um estudo realizado pelo LinkedIn em 2019 mostrou que soft skills têm se tornado tão importante quanto hard skills no momento das contratações. Essa mesma pesquisa prevê que 1/3 das empresas vão ter soft skills como prioridade até 2030. Por isso, o importante agora para você, telespectador, é entender quais são as 5 soft skills mais importantes para o futuro. 1. Capacidade de ser resolutivo em problemas complexos. 2. Exercitar o pensamento crítico, que significa trazer pontos de vista diferentes. 3. Desenvolver soluções com criatividade. 4. Ser um agente na transformação da gestão de pessoas. E 5. Saber relacionar-se com diferentes públicos e coordenar equipes de trabalho. Desenvolver uma soft skill muitas vezes pode envolver um processo interno de autoconhecimento, que busca aprimorar sua própria inteligência emocional. Enxergar em si a possibilidade de mudança e o aperfeiçoamento pessoal é o primeiro passo, além da promoção diária de uma comunicação saudável, ser proativo, ter flexibilidade para aprender, desaprender e aprender de novo, com integridade, inteligência e energia. Descubra quais são as suas soft skills e apresente ela nas entrevistas de emprego ou nas atividades que já desenvolvem sua empresa. Se você quiser continuar contribuindo conosco com o conteúdo do quadro Minha Carreira, entre em contato com a TV Cachoeira pelas redes sociais. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Aí estão dicas importantes do quadro Minha Carreira com a Grace Tomazetti. Olha só, se você tem uma dúvida sobre mercado de trabalho, sobre carreira, né, sobre construção de carreira, mande sua mensagem pra gente, mande sua pergunta, mande sua sugestão e a sua resposta pode vir aqui no quadro Minha Carreira no telejornal NT Sul, tá bem? Para você participar, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o 51997697129. E esse é o número também para você participar ao vivo com a gente aqui no NT Sul, para mandar uma notícia, contar algo que está acontecendo aí onde você está, para você comentar sobre os fatos do dia aqui do telejornal NT Sul, sobre aquilo que acontece aqui em Cachoeira, né? E tem também uma outra rede social onde nós temos a nossa live, aí é só comentar por lá, o facebook.com/TV Cachoeira. Nós estamos no nosso primeiro bloco de interatividade, vamos ver aqui os recados que já estão chegando pra gente. O Zeno Fonseca está mandando boa tarde Zeno, grande abraço para você. A Alessandra Mota Brito, a Juliana Martins, o Alceu Santana também com a gente aqui, Marilene Ram, boa tarde, estamos ligadinhos aqui no Bosque. Obrigado, Marilene. Grande abraço para você, para os amigos aí no Bosque, interior de Cachoeira do Sul. Também a Cláudia Silva, mandando boa tarde, a Lorena Moraes, o Cláudio Machado, desejando aí uma boa semana para todos, dizendo que tá cara a passagem de ônibus aqui em Cachoeira do Sul. A gente acabou de ver reportagem sobre isso, né? Daqui a pouquinho a gente destaca mais participações do Facebook. Vamos para a tela? Vamos ver os recados do WhatsApp que chegam pra gente aqui. Maria Aide, de Cachoeira do Sul, estou indignada por subirem o preço da passagem. Eu gasto 2 por dia. É um absurdo, diz aqui a Maria, né? Destacando que a passagem de ônibus, agora em Cachoeira do Sul, R$ 4,45. Ou seja, não interessa o percurso que a pessoa vai fazer, se o trajeto é longo, se é curto, R$ 4,45 é o preço. O Everton, só tem um jeito para a passagem do ônibus ser mais barata, terminar com as gratuidades. Avalia o Everton. Obrigado, Everton, pela sua participação e também aí pela opinião, né?
Quem mais? A Marilene participando por aqui. Quero mandar um feliz aniversário para o meu filho, Pablo, que está fazendo 13 anos hoje. Vamos ver a foto aí que a Marilene manda pra gente do Pablo. Tá aí o Pablo, o cachorrinho. Que legal. Pablo, parabéns para você, felicidades, muitos anos de vida. Nosso abraço, nosso carinho para você. E claro, de toda a sua família, também parabéns por essa data especial. Quem mais? Flávio Reis Pereira. Ontem teve geada no campo de futebol da Escola Borges de Medeiros. Vamos ver aí a foto que o Flávio manda pra gente. Olha a foto bacana, né? Deu para demonstrar bem claramente que ficou tudo branquinho aí no campo de futebol da Escola Borges. Aliás, hoje de manhã também teve geada em alguns pontos também, mas já um pouquinho, uma geada mais fraca, né? Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ver aí a previsão do tempo. Vamos ver se tem mais recados aqui. Marta Freitas mora no Prado e apareceu aqui em casa uma gata linda, muito carinhosa e mansa. Por favor, parem de jogar fora os animais. Aqui no Centro Esportivo do Prado virou descarte de animais. Animais não são coisas, são seres vivos, diz aqui a Marta, e ela manda a foto, né, dessa gatinha que apareceu lá perto da casa dela. E tá aí o bichinho, né, sendo bem tratado, sendo bem cuidado, recebendo a sua ração. E esse alerta da Marta é importante, né? Os animais não são coisas. Primeiro a gente precisa pensar bem na hora que a gente vai adotar um animal, porque eles exigem cuidado, exigem atenção, exigem medicação e eventualmente custos para isso também. E quando um bichinho é adotado, ele não pode simplesmente ser descartado, né? Essa consciência é muito importante para a gente como sociedade. Bom, vai participando, vai mandando o seu recado, as nossas redes sociais, os nossos canais de interatividade estão abertos para você fazer o NT Sul com a gente e já já nós voltamos aqui para a tela para ver o que você está pensando sobre o que acontece aqui em Cachoeira do Sul. No próximo bloco, vacinação contra a Covid para pessoas com 33 anos ou mais começa hoje em Cachoeira do Sul. E a gente vai contar uma história que está comovendo a cidade. Uma cachoeirense teve a casa leiloada e está prestes a perder a moradia. E na entrevista do dia, a gente fala de um mercado que deve movimentar 3 bilhões de dólares em 5 anos. É o grafeno. Você vai entender do que se trata e vai saber mais sobre a primeira fábrica da América do Sul, que foi inaugurada aqui no estado gaúcho. É depois do intervalo, não saia daí. Meio-dia e 29 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente. E olha só, mais um dia frio aqui no Rio Grande do Sul, com geada em várias cidades. Mas também é dia de sol no estado e a partir de hoje o frio já vai aos pouquinhos perdendo força. Vamos ver os detalhes na previsão do tempo. Quarta-feira teve novamente o amanhecer com bastante frio em Cachoeira do Sul e até com formação de geada em algumas áreas. O sol predomina ao longo do dia, temperatura mínima 3 graus, máxima 17. Quinta-feira também deve ser um dia de tempo aberto, praticamente sem nuvens e um pouquinho menos frio. Temperatura mínima 7 graus, máxima 20. Sexta-feira vai ter sol durante todo o dia, semelhantemente à quinta, e as temperaturas seguem em elevação. Mínima 10 graus, máxima 24. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta. O dia começou com frio intenso em todas as áreas gaúchas, com geada nas diferentes regiões, mas o sol vai proporcionando a elevação das temperaturas. Tem céu claro em todo o estado, a presença de uma área de alta pressão atmosférica faz com que o frio persista ainda na quinta-feira, mas já com menor intensidade. Pode gear amanhã em pontos isolados da fronteira oeste, da campanha, da região central e da serra. E até o fim da semana, o frio perde força. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. Também 18 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 17. 17 também em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 18 graus. E a gente já vai dar aquela olhadinha básica aqui nas nossas redes sociais para trazer o olhar sempre atento, sempre apurado do nosso telespectador, do nosso internauta, sobre aquilo que acontece aqui onde moramos, onde vivemos, né? Em Cachoeira do Sul. facebook.com/TV Cachoeira. Vamos começar aqui na nossa live com a Simone Freitas, está mandando boa tarde pra gente, está dizendo também que a passagem está muito cara. Obrigado, Simone, pela participação.
A Matilde dos Santos Félix também está com a gente aqui, ela também entende que a passagem está muito cara, que está complicado para fazer os deslocamentos aqui em Cachoeira. A Valdereza Azevedo está dizendo aqui, tem que arrumar os ônibus primeiro para depois aumentar a passagem. O Getúlio Lindman Silva também mandando seu boa tarde, obrigado Getúlio. Boa quarta-feira aí para você, viu? A Adriana Fraga também está com a gente, a Bia Saldanha, a Berenice Casper está com a gente lá em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, e ela manda um abraço para sua mãe, a Celita, que está na Vila Vargas, aqui em Cachoeira do Sul, e para sua irmã Rita e também para o seu irmão Jorginho. Valeu, Berenice, grande abraço para você, para os amigos aí em Esteio e aqui para os parentes todos, para os familiares na Vila Vargas, em Cachoeira do Sul. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais do Facebook, vamos para a tela para ver os recados do nosso WhatsApp, vamos deixar o número aqui na telinha, vai mandando seu recado, contando a sua notícia, fazendo o NT Sul com a gente. A Viviane, o prefeito poderia dar uma volta de ônibus nas vilas antes de subir as passagens, principalmente em dias de chuva. Alerta aqui a Viviane. Obrigado, Viviane, pela sua participação. Quem mais? A Marilu. Alguém tem que pagar pela gratuidade. E nós somos os pagantes. E nós os pagantes, né? Eu dependo do transporte coletivo e inúmeras vezes eram só 2 ou 3 pagantes e 10 ou 12 de graça, conta aqui a Marilu, né? Entendendo que as gratuidades são muitas, logo tem um impacto também no valor final da passagem para aquele que está efetivamente fazendo o pagamento. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, tem mais impressões, né, opiniões dos nossos telespectadores. E a gente fala agora de vacinação contra a Covid-19 em Cachoeira do Sul. A campanha segue aumentando a imunização na cidade e nós vamos voltar aqui para a tela para ver como estão os números, quantos cachoeirenses já estão imunizados, não é, contra a Covid-19. Vamos ver, não sei se a gente já temos a tela pronta, tá aqui, olha só, primeira dose, 46.956 pessoas já receberam e isso equivale a 57,12% da população de Cachoeira do Sul. Para a segunda dose, 21.740 pessoas imunizadas, isso representa 26,45% do público-alvo. Destacando que essa atualização é da Prefeitura de Cachoeira do Sul e foi feita no dia 19 de julho de 2021. Aí, portanto, o panorama, né, da vacinação aqui em Cachoeira do Sul. E a gente reitera, se você precisa fazer a segunda dose, está dentro desse público, não deixe para depois, vá fazer a sua imunização. Se você está no público que pode receber a primeira dose, não deixe para depois, dê prioridade para isso, porque é importantíssimo para a gente como sociedade, para você como pessoa, para cada um de nós individualmente, a proteção, a imunização contra a Covid-19. Bom, e a Secretaria Municipal da Saúde retoma hoje a campanha de vacinação contra a Covid. São 2.405 doses que vão ser aplicadas das 5 da tarde até as 8 horas da noite para pessoas, atenção, a partir dos 33 anos de idade. Estão previstos drive-thru e horário estendido de atendimento no ginásio da Fenarroz e pavilhões das paróquias São José e Nossa Senhora da Penha. Hoje será a vez do público com 33 anos ou mais sem comorbidades. São 1.830 vacinas dos laboratórios Pfizer, AstraZeneca e Coronavac disponíveis para a primeira dose. Outras 575 aplicações da AstraZeneca integram o lote e serão destinadas às segundas aplicações. A pasta vai realizar mais um drive-thru e atendimentos estendidos no ginásio da Fenarroz e pavilhões das paróquias São José e Nossa Senhora da Penha. As equipes de vacinadores estão aptas a aplicar os imunizantes em primeiras e segundas doses nesta etapa. O diferencial nesta rodada da campanha é que a Secretaria manterá uma equipe de atendimento na US1 próximo ao INSS exclusivamente ao público adolescente, 12 a 17 anos, com comorbidades. O governo do estado destinou um lote específico do laboratório Pfizer. Vale destacar que as vacinas chegam na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde somente às 3 horas da tarde e a logística de registro, conservação e transporte dos frascos demanda um período maior de tempo. E a gente vai falar hoje sobre um caso que está movimentando Cachoeira do Sul.
Uma cachoeirense tenta judicialmente e com apoio popular não perder a casa onde ela mora e trabalha. Ela teve a propriedade leiloada por dívida ativa, mas alega não ter sido informada do processo de leilão. Uma mobilização que saiu das redes sociais e ganhou as ruas no último sábado com uma carreata que percorreu as principais vias de Cachoeira do Sul. No centro da discussão, uma situação impensada por muitos cidadãos: o leilão de um imóvel por dívida de IPTU. O caso abriu uma discussão que ganhou a cidade. No centro, a esteticista Tatiane Souza, 47 anos. Eu atrasei os impostos, realmente eu atrasei, até porque eu acreditava nessa história que quem tem uma casa só não perde sua casa, né? Que todo mundo tem direito à moradia. E realmente eu atrasei, eu fiquei doente, eu tive problema de saúde, que eu me trato até hoje. Que problema de saúde tu teve? Câncer por HPV. Eu retirei todo o colo do útero, um pouco mais da metade, e trato até hoje isso, né? E o que aconteceu? O terreno foi leiloado. Claro que a casa não era averbada, mas quando tu leilou um terreno, tu ganha uma casa de brinde, né? Nesse contexto. E eu fiquei sabendo depois, eu não soube da data do leilão. Depois eu fui lá, parcelei os impostos, paguei tudo. Daí o meu advogado na época, o primeiro advogado, teve uma audiência. A gente foi nessa audiência, foi os advogados da prefeitura. Eu ainda tinha uma dívida de R$200 em 2014. E aí eu lembro que eu paguei R$206 e R$800 foi só de juros. Nossa. Né? Tinha escrito. Fui lá, paguei isso na mesma hora. A juíza determinou então que o arrematante poderia pegar o dinheiro dele, que tá até hoje numa conta judicial, e vida que segue. E a minha vida seguiu. O meu advogado na época, o Proença, disse: vida que segue, não atrasa mais seus impostos. E eu nunca mais atrasei imposto e nem conta nenhuma, graças a Deus. Tatiane afirma que fez vários investimentos e melhorias na casa, que ela diz estar avaliada hoje em cerca de R$300 mil. Na época do leilão, o terreno, segundo ela, foi arrematado por R$23 mil. Ela disse ainda ter sido informada da perda do imóvel pelo próprio arrematante. Eu fiquei sabendo por ele. Ele mesmo me ligou e disse não naquela audiência. Eu segui o processo e eu não quis aceitar aquela proposta, eu não quis o meu dinheiro de volta, eu quis seguir o processo e eu já consegui documentar tua casa. Tu quer comprar tua casa? Eu disse assim, oi? Como assim? Eu não consegui nem responder para ele. Daí ele falou assim, eu imaginei que tu não sabia. Essa frase dele ficou assim na minha cabeça. O advogado que representa o comprador do imóvel, Marcelo Pedroso, atendeu a reportagem por telefone. Tanto ele quanto seu cliente não quiseram gravar entrevistas. O advogado afirmou que ambos aguardam as decisões judiciais decorrentes do processo e, até lá, não se manifestarão sobre o caso. A situação da esteticista Tatiane Souza traz à tona uma importante discussão. Afinal, qual o risco de perder um imóvel pelo não pagamento de dívidas? Muitos não sabem, mas quem deixa de quitar o IPTU pode perder o imóvel na justiça, mesmo que seja o único imóvel e que seja de moradia própria. A falta de pagamento do tributo é um dos principais itens da dívida ativa de pessoas e empresas das prefeituras municipais. O passivo no Rio Grande do Sul, de acordo com o levantamento publicado pelo Tribunal de Contas do Estado ainda em 2017, superava 4 bilhões e 100 milhões de reais. Os prefeitos são obrigados, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a cobrar inadimplentes. Se não o fizerem, podem ser responsabilizados por renúncia de receita. E foi o que aconteceu com a Tatiane, que agora luta para, pelo menos, garantir a permanência na casa em uma ação judicial até que o processo seja julgado em última instância. Os advogados dela, do escritório Barri Salé, trabalham na cassação da medida de desocupação compulsória da casa e também na anulação do leilão, uma vez que ela garante não ter sido citada desse ato. A pessoa que arrematou, ela conseguiu uma ordem de despejo, né, em que a qualquer momento pode bater um oficial de justiça aqui, me dá alguns dias para eu sair. Se eu não quiser sair, vem polícia e daí eles mesmos fazem a minha mudança, eu acho. O CADER está tentando essa liminar. Se eu conseguisse permanecer na casa até o processo ser todo julgado, até a última instância, tu entendeu? Porque daí sim, ok, tu perdeu,
Mas assim, sabe? Se eu conseguisse permanecer na minha casa, se eu conseguisse trabalhar, se eu conseguisse resolver minhas coisas assim ainda. Tem toda uma estrutura pronta aqui. Eu devo para as pessoas que já pagaram um pacote antecipado, né? Tem toda uma estrutura minha aqui, em que a gente trabalha. Então, assim, que eu conseguisse ficar na casa até a última instância. Tá dizendo assim, Tati, não tem toda a justiça, tu tem que sair. Ou que a pessoa que arrematou se comovesse e entendesse, sabe? Colocasse a mão assim na consciência, daí eu digo por um lado pessoal dela. Eu não digo pelo lado da lei, pelo lado prático, o lado físico. Eu digo pelo lado pessoal dela. Ela está sabendo que ela comprou uma coisa por 23 mil, que vale 10, 300 vezes, não sei, mais que isso. Ela está sabendo que ela está tirando uma pessoa da sua casa, da sua única casa, do seu único emprego, sabe? Ela sabe disso. Então, assim, se isso não conta para um ser humano, se isso não faz diferença na vida de uma pessoa humana, tipo, como que ela dorme? Sabendo que eu não tenho onde dormir, sabendo que eu não tenho onde trabalhar. Vamos lutar, eu não tenho mais nada para te dizer, eu vou lutar, enquanto que der eu vou lutar. Alguma coisa vai ter que acontecer. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, através da sua Procuradoria Jurídica, realizou a competente ação de execução visando recuperar os créditos oriundos de uma ação de execução. Destaco que todos os trâmites foram obedecidos, o devido processo legal teve seu curso normal, chegando assim até a expropriação dos bens da devedora. Encaminhado então aos trâmites finais de execução, foi feito o leilão do bem penhorado e a partir daí a Prefeitura recebeu seus créditos e a discussão toda ficou entre o arrematante e a parte devedora, que ocasionou tal situação até o momento. Então, com relação a essa demanda, é um processo bem antigo, um processo que teve origem em 1997, há discussão agora em 2020 com relação à possível anulação, mas qual a Prefeitura é parte, mas ela se retira do processo a partir do momento que atinge seu objetivo, que é os créditos oriundos de uma dívida da devedora com a municipalidade. Os advogados de Tatiane não quiseram gravar entrevistas, argumentando que manifestações comprometeriam a estratégia de defesa. Situação lamentável, né? É um assunto delicado que corre na justiça. A gente fica aqui na torcida, né? Que quem sabe possa ter aí um desfecho que seja, enfim, uma medida que atenda aos interesses de ambas as partes. E por outro lado, fica aqui o alerta também para a população de Cachoeira do Sul. A própria Tati destacou isso também. Algumas coisas, algumas ideias, algumas frases que às vezes a gente toma como verdade absoluta. Mas eu tenho minha única casa, então não vou perder porque é a minha única casa. A gente vê que não é bem assim, né? Dívida de IPTU, não vou perder meu terreno, minha casa, porque não paguei o IPTU. Cuidado, né? Então é importante a gente ficar bem atento sempre a essas questões legais para evitar situações tão tristes, tão embaraçosas como essa que a gente está vendo aqui. Estamos na torcida por um desfecho que seja justo, né? E que atenda, aí, portanto, ambas as partes. Bom, no início do mês foi inaugurada a primeira fábrica de produção de grafeno em escala industrial da América do Sul. Ela tem capacidade de produzir até 5.000 quilos de grafeno de alta qualidade por ano, um material reconhecido mundialmente por suas propriedades físicas, como alta resistência mecânica, leveza, maleabilidade e alta condutividade térmica e elétrica. A estimativa é de que esse mercado movimente 3 bilhões de dólares em 5 anos. Mas, afinal de contas, você já tinha ouvido falar do grafeno? Sabe onde essa empresa está instalada? A repórter Gabriela Belo detalha tudo isso para a gente agora na entrevista com o coordenador da UX Grafene. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde para ti. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Então, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre o grafeno. Precisei pesquisar para poder fazer essa entrevista. E quem fala pra gente tá lá em Caxias do Sul, tá aqui aparecendo comigo, Diego Piazza, ele que é coordenador desse projeto. Diego, seja muito bem-vindo ao NT Sul. Uma ótima tarde. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos e é um prazer estar conversando com vocês da NT Sul. Então, de primeira, o que é o grafeno e para que ele é utilizado? Perfeito. Bom, essa pergunta a gente tem escutado muito, né? O grafeno, então, ele nada mais é do que um material em que a sua principal matéria-prima é o grafite.
ele é derivado, né, do grafite, explicando bem tecnicamente e ao mesmo tempo didaticamente para as pessoas. O grafeno ele é um nanomaterial, ele utiliza uma escala nanométrica, ou seja, a gente pega aquele 1 milímetro da régua e divide por 1 milhão e a gente chega na escala em que a gente está falando do grafeno. O grafeno é como se fosse uma pilha de cartas de baralho, né, o grafite, perdão, é como se fosse uma pilha de cartas de baralho, e o processo de produção do grafeno é como se a gente separasse, né, essas folhas e a gente obtesse, né, uma camada ou mais camadas de grafeno. O grafeno ele tem se posicionado no cenário mundial como uma referência em termos de matérias-primas para potencializar as aplicações, ou seja, o grafeno ele nunca vai ser encontrado, ou melhor dizendo, é muito improvável que a gente encontre o grafeno sendo utilizado de forma pura, né, na sociedade, ou seja, ele é combinado com outros materiais, e ao combinar com esses outros materiais, ele acaba emprestando as suas propriedades para esses materiais. E aí a gente consegue, né, obter materiais em que tem um aumento das propriedades mecânicas, um aumento das suas tensões superficiais, melhorias de resistência térmica, tem uma característica de efeitos bactericida e assim por diante, que são todas as características que o grafeno possui e acaba emprestando, né, para os materiais quando são combinados. Ou seja, é necessário um laboratório como este que está aí no fundo de onde você está nesse momento, na Universidade de Caxias do Sul, para disponibilizar ele para utilização no meio. Perfeito. Bom, a Uxographin, ela é uma unidade de negócios, né, instalada dentro do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de Caxias do Sul, do qual a gente já atua há mais de 17 anos com pesquisa em nanotecnologia. Então, não é algo que aconteceu em um curto espaço de tempo. Então, esse é um ponto chave para que a população também compreenda, né? São mais de 17 anos pesquisando nanomateriais e que, somados, né, com essa expertise, com as oportunidades em que o mercado tem apresentado, surge, né, essa estrutura capaz de trabalhar com a parte de processamento, então, através da prestação de serviços tecnológicos, em conjunto com a empresa Zextec Nano, que é o braço comercial, nós atuamos, né, na parte de prestação de serviços tecnológicos de caracterização, obtenção e aplicação do grafeno. Então, entre todas as possibilidades, é necessário, sim, uma infraestrutura muito característica para que a gente possa, né, atender as demandas, tendo em vista que nós estamos trabalhando com materiais em escala nanométrica. Que demandas são essas? Que empresas, né, acabam fazendo aí encomendas e, claro, né, acaba tendo a comercialização desse grafeno? As demandas, né, de aplicações, ou seja, todos esses serviços tecnológicos que a gente atua e acaba prestando esses serviços, eles são voltados nas mais diversas áreas possíveis, né? Nós temos empresas que são do setor têxtil, empresas que são do setor da parte de embalagens, da parte eletroeletrônica, na parte automotiva, enfim, é um escopo muito grande de aplicações. Por quê? Porque o grafeno, ele consegue ser, pelo menos, o material do qual tanto a Uxographin como a Zextec Nano atua, é diretamente com características que permitam, na parte desde uma peça com maior resistência à flexão, um exemplo, um para-choque automotivo, a gente consegue alguns efeitos lubrificantes, a gente consegue aumentar uma resistência às propriedades de barreira de um revestimento, de uma tinta, e também, né, a gente tem aplicações que vão, inclusive, na área médica. Recentemente nós já atuamos voltados a desenvolvimento de uma medicina regenerativa, inclusive com projetos financiados pelo FINEP, que visa, né, combinar o grafeno com outros elementos, permitindo uma aceleração de uma recuperação de uma queimadura, por exemplo. Então, o escopo de aplicação do grafeno ele é tão vasto que a gente pode ter toda a certeza e a tranquilidade de colocar para vocês que a gente ainda não enxergou todas as possibilidades de aplicação. Isso é um modelo muito interessante. Por quê? O nosso foco é transformar, né, a gente sempre fala isso, é transformar conhecimento em nota fiscal. E isso faz com que a gente possa permitir o desenvolvimento das matrizes produtivas atuais das indústrias e, ao mesmo tempo, fazer com que as matrizes produtivas gerem novos negócios, novas empresas aconteçam.
E essas demandas são as mais diversas possíveis. Então, destacando, né, atuações desde a área automobilística, atuações na área da construção civil, que eu não tinha citado anteriormente, indústria têxtil, embalagens, ou seja, é extremamente vasta as possibilidades de aplicação, e destacar, né, que o estado do Rio Grande do Sul, a região metropolitana também, possui inúmeras indústrias, inúmeros processos produtivos que podem se beneficiar com a utilização desse material, que é produzido hoje dentro do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e por essa planta, né, que é considerada hoje a maior planta de produção de grafeno da América Latina em escala industrial. E de onde que esse material ele é obtido? Encontra-se na natureza, por exemplo? Perfeito. Bom, o grafeno ele tem como uma principal fonte de matéria-prima o grafite. O grafite, né, uma das principais, é importante destacar que, havendo fontes com alto teor de carbono, é possível obter grafeno, né, com algumas dificuldades em termos de escalabilidade, mas é possível, né? Tendo em vista a escalabilidade, nós utilizamos o grafite como principal matéria-prima, e o Brasil detém hoje mais de 50%, em torno de 53% a 56% das reservas mundiais de grafite são brasileiros. Então, isso posiciona o Brasil como um patamar de destaque pelo fornecimento de grafite para grafeno. Óbvio, né, que não são todas as quantidades de grafite que vão acabar se tornando grafeno, mas é uma quantidade significativa. Para o organismo, essa substância ela pode ser nociva? Bom, com relação à parte, né, da nanopartícula, hoje, o que se tem de normatização e a parte que estuda, né, as potenciais causas ou uma nocividade, é mais por questões respiratórias dentro do processo de manuseio e produção do grafeno, e não com relação ao uso, né, final, ou quando está incorporado em um produto. Mas obviamente, que por ser um material relativamente novo, muita coisa precisa ser discutida, muita coisa precisa ser trabalhada, para que a gente possa entender todas as possibilidades e, obviamente, também as restrições de uso. Mas dentro de um cenário atual, tendo em vistas, né, os grandes players, é muito mais uma questão, neste momento, que se discute, são questões respiratórias e o uso, né, de EPIs adequados, principalmente dentro de um processo produtivo, e não do uso de um produto contendo grafeno. Importante aquilo que você falou ali também, de um futuro a ser explorado, né, com um potencial enorme. Verdade. Então, destacar aqui para os ouvintes, né, e para os telespectadores, uma característica muito importante: o mercado a ser explorado pelo grafeno ele é gigante, e quiçá possamos juntos desenvolver muitas matrizes produtivas, tendo em vista, né, as mais diversas áreas de aplicação. Então, são aplicações do nosso cotidiano, aplicações técnicas, aplicações específicas, ou seja, o mapa de aplicação ele é muito vasto, e nós, da URGS Graphen, estamos de portas abertas em conjunto com as Extec Nano para receber as empresas, para poder auxiliar no desenvolvimento de soluções que possam utilizar essa tecnologia e, ao mesmo tempo, outras nanopartículas, outros nanomateriais, e tornar, né, o estado do Rio Grande do Sul, por que não dizer assim, uma referência em desenvolvimento de nanotecnologia. E no país, comparado com outros, claro, estamos atrasados no que se fala em grafeno? Estudo dele e aplicação também? Hoje a URGS Graphen é considerada uma das melhores referências em termos de aplicação de grafeno existentes no Brasil. Hoje, como nós somos uma unidade de negócios, nós já temos várias iniciativas com empresas voltadas à aplicação, já estamos, né, num patamar de competitividade elevado, tanto que somos considerados, né, hoje a maior planta de produção em escala industrial da América Latina. Maravilha, olha que bom essa notícia aí, né? Diego, agradeço a tua participação aqui no NTSul, agradeço todos os esclarecimentos levados aos nossos telespectadores. Que bom saber que vocês estão aí fazendo esse trabalho, né, e que ele é tão importante e grandioso para o nosso país. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por esse momento, e, novamente, estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Contem conosco e até breve.
Tá certo, Diego Piazza, ele que coordena esse projeto que está lá dentro, né, da Universidade de Caxias do Sul, Daniel, levando conhecimento para os nossos telespectadores e eu também aprendendo bastante com ele. Eu volto com você. Tá certo, obrigado, Gabi, pelas informações, né? Bom a gente saber sobre as potencialidades do nosso país e o grafeno é mais uma delas. Bom, nós vamos ver aqui os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, e tem muitas mensagens chegando aqui sobre a reportagem que a gente exibiu agora há pouco sobre a casa da Tati, né? A Sinara Martins Pinto, a Tânia Regina Cíceri comentando sobre isso, o Rony Romário Araújo, justiça seja feita, a casa é da Tati, sendo assim que Deus toque o coração do arrematante ou dos juízes e que assim seja. Daniela Trindade está comentando sobre isso, o Wildemar Fagundes mandando o seu boa tarde, a Josi Klisner está perguntando como está a questão da liberação de festas e eventos. Em breve a gente traz detalhes também na nossa programação sobre isso. Vamos agora para a tela, vamos ver aqui recados que chegam pelo WhatsApp. A Débora Severo: é um absurdo a Tati perder a sua casa. Acredito que todos deveriam ter direito de moradia e dignidade. É uma irresponsabilidade da prefeitura permitir que uma cidadã fique sem teto e trabalho. A casa é da Tati, diz aqui a Débora. Obrigado, Débora, pela participação. Temos mais recados. A Daiane Melo: queremos justiça. E essa hashtag que já se multiplicou, inclusive na internet, né? A casa é da Tati, várias pessoas fazendo a utilização dela para tratar desse tema. Laureci: moro na rua Antônio Gomes de Campos e já faz 2 anos que tiraram o ônibus do Poço Comprido. Quem mora por aqui tem que pegar o ônibus até a metade do caminho e pagar esse absurdo, né? Passagem que acabou de subir de valor de 4 para 4,45. A Raquel também está interagindo aqui. A minha cachorrinha fugiu do pátio na segunda-feira pela manhã. Se alguém encontrar, por favor, entre em contato. E aí está a foto, portanto, da cachorrinha, né, que desapareceu. Aqui estão os contatos na tela. Quem sabe você que está em casa, tira uma foto aqui desse número, né, dessa informação. Se você vir esse animalzinho, entre em contato. Certamente a família, né, a proprietária aí está preocupada com o desaparecimento desse animalzinho. Tá bem? Serviço aqui prestado, portanto. E o NT Sul desta quarta-feira vai ficando por aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para mais notícias da cidade e também para rever os conteúdos exibidos aqui. E a gente se encontra novamente amanhã, ao meio-dia, para mais uma edição do Telejornal NT Sul. Eu espero por você. Uma ótima tarde e até lá. Tchau!